Pois é, meu amigo e minha amiga, pois é, meu companheiro e minha companheira, bom dia pra você, se puder ser um bom dia pra você, depois de mais uma atuação pífia, o Bahia fez outro jogo horrível fora de casa e ficou no empate em 1-1 com a equipe do Juventude ontem, na sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro no Alfredo Jaconi, cara. O Ademir abriu o placar pro time tricolor, enquanto o Gabriel Tagliari deixou tudo igual pela partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, cara. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni, né, elogiou o goleiro Ronaldo, falou que foi fundamental para a garantia do empate e lamentou o tropeço da equipe do Bahia. De acordo com o técnico, faltou capricho ofensivo no tricolor. Abre aspas aí pro técnico Rogério Ceni, ó. Tecnicamente foi feito o que fizemos hoje, reclamou o treinador. Tecnicamente foi feio o que fizemos hoje, disse o treinador. Abre aspas, ó. A quantidade de gols perdidos dentro da área, de passes simples e errados. Claro que o Juventude também teve chance, foi superior em alguns momentos. O Ronaldo foi muito bem. Tivemos chances na pequena área, as oportunidades apareceram pra gente. A quantidade de último passe e finalizações na frente do goleiro, gramado bom, sem muita gente no estádio, isso não vai acontecer outra vez, completou o técnico Rogério Ceni. Cara, como eu posso dizer? É desanimador. É desanimador porque é uma gangorra desgramada, né? Para não falar uma palavra mais forte, esse time do Bahia. E quando eu falo... Gente, olha só, não vou criticar o Rogério Ceni, tá? Não vou criticar o Rogério Ceni. Eu vou criticar o jogo do Bahia. E ele tá inserido, evidentemente, mas não vou direcionar, prometi que não vou mais direcionar as críticas para ele. Mas, na moral, vocês estão felizes? Sério mesmo? Tão felizes com o futebol que está sendo desempenhado pelo Bahia? Cara, perdeu pro Fortaleza, um jogo desse contra o Juventude, equipes estão brigando para não cair, que vão cair, né, praticamente, estão na Série B. O Bahia não consegue jogar, cara. Não consegue render com o Rogério Ceni. Infelizmente, o time do Bahia não consegue render com o técnico Rogério Ceni. Mas está no alto da tabela. Tá, gente, mas está no alto da tabela fazendo o mínimo. Times que também não estão jogando nada, estão no alto da tabela. Times que estão, igual o Botafogo, tá ali também brigando, não tá jogando nada. Então, que jogo pífio, um jogo muito fraco, um jogo muito ruim. Aí do Bahia mais um jogo, é um time totalmente apático, desorganizado, totalmente diferente daquilo que a gente espera do Bahia nas partidas do Campeonato Brasileiro. E é cansativo, é chato, o torcedor deve estar puto da vida, né? E o Rogério Ceni mais uma vez fala, não, nós tivemos muitas chances, nós criamos, olha o que ele disse, ó, a gente teve muitas chances, mas se o jogo lhe oferece tudo isso e você não aproveita, aí fica mais difícil chegar na fase de grupos da Libertadores. Tá jogando a toalha, Ceni? Tá jogando a toalha? Né? Cara, jogo pífio. Agora o Bahia, ele se despede, né, da Arena Fonte Nova em 2025. O Tricolor recebe o Sport pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro em duelo marcado para as 20 horas, tá? Na próxima quarta-feira. Só faltava perder para o Sport Recife. Só faltava agora não conseguir ganhar o Sport Recife na última partida em casa no dia 7 de dezembro. O Esquadrão fecha a temporada contra o Fluminense no Maracanã. Estaremos lá no Maracanã. É preciso vencer os dois jogos para aumentar a probabilidade de classificação direta à fase de grupos da Libertadores. É duro que eu vou falar, mas é real. Se jogar do jeito que tá, esse futebol bunda de chuchu, não vai, cara. Não vai para a fase de grupos da Libertadores. E se for para a fase de grupos da Libertadores, sendo bem sincero para vocês, vai cair. Se não cair na pré-Libertadores. É um Bahia que está se mostrando um time que vai chegar para ser coadjuvante em todas as competições que disputar. Todas as competições que o Bahia disputar, tá na cara que o time vai ser coadjuvante. O time não tá jogando nada, gente. O time não tá desempenhando um bom futebol. O time não consegue jogar 2 jogos, 3 jogos bem. É cansativo. E aí vai vir gente aqui no comentário falar que tá reclamando de barriga cheia. Porra, gente, é isso, reclamar de barriga cheia? Você que fala que tá reclamando de barriga cheia, você viu o jogo de ontem? Não sai mais nada dali, gente. Não sai mais nada dali. Infelizmente. E o treinador ainda disse na coletiva, ó, vamos ter que vencer o Sport e ir pro Rio de Janeiro com necessidade de vencer por uma vaga direta. Ficou difícil. Ficou bem difícil. Tá?
outros trechos aí da coletiva do Rogério Ceni. Eu acho que em alguns momentos, no segundo tempo, nós cansamos um pouco. O William cansou, Pulga cansou. Mas por mais que a gente tenha ficado abaixo em alguns momentos, eles não tiveram oportunidades reais. Foram 15 a 20 minutos de pressão e controle deles, mas a gente teve muitos contra-ataques para fazer gols. Tudo bem, eles tiveram mais volume, porque se lançar... Rogério Ceni, nem vou ler mais. O Juventude... Em 80% dos jogos foi... Aliás, em 80% do jogo foi melhor que o Bahia, porra. Foi melhor que o Bahia, porra. E você mesmo disse aí na coletiva, se não fosse o goleiro Ronaldo, o Bahia teria perdido pro Juventude, o Bahia teria ressuscitado mais um defunto. Tu tá feliz, torcedor? Bota no comentário aí. Tu tá feliz mesmo com o desempenho do Bahia? Tudo bem, vai pra pré-Libertadores... Mas faz um exercício mental. Você acha que esse time do Bahia, jogando do jeito que tá jogando, ele vai passar vai passar para a fase de grupos? Vai passar? A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual foi a evolução? Qual foi a mudança do Bahia de 24 para 25? Taticamente, tecnicamente, de evolução ofensiva, defensiva? Qual foi a mudança? Não consigo ver. Eu não consigo enxergar uma evolução. Com investimento, com reforços. Continua sendo um Bahia pragmático, um Bahia sem nenhum tipo de mobilização, um Bahia que joga, que decide qual jogo quer jogar. Não, hoje a gente joga. Não, amanhã a gente não vai jogar. Não. Contra a Juventude, não vai. O Bahia que não se mobiliza. Não se mobiliza. Cara, eu vou falar uma palavra forte aqui, mas está na ponta da língua, eu tenho que falar que é vagabundagem. Como assim, Jonas, vagabundagem? Porque você já viu, já tivemos exemplo de que esse Bahia consegue jogar um bom futebol. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras nos 2 jogos. Em jogos aonde necessita de mobilização, em jogos aonde necessita, onde tem visibilidade, o Bahia ele joga. Porque eles se dedicam. Em jogos como esse aí, aonde teoricamente o Bahia é favorito, eles não se mobilizam e jogam como se fosse um jogo qualquer, pô. E jogam como se fosse um jogo qualquer. Mais uma vez aqui, ó, as atuações. O Gabriel Xavier foi considerado o pior em campo e aí eu faço até uma meia-culpa. Né? Porque eu já falei que eu achava o Gabriel Xavier um bom zagueiro. Tá voltando aí de contusão, ele tá sem ritmo, né? E foi frustrante. Foi o pior em campo o Gabriel Xavier desse empate do Bahia contra o Juventude, cara. Pior em campo mesmo. Só não foi... A vaca só não foi pro brejo, né? Porque o Ronaldo fez boas defesas, o Ronaldo mais uma vez fez uma boa partida e salvou o Bahia em muitos aspectos. Eu acho que agora é torcer para acabar a temporada. Teve um torcedor que veio na minha rede social, acho que não sei se vou até printar aqui e botar. Não, ele não autorizou, não vou fazer isso. Mas ele veio lá no Instagram e falou: Jonas, não está acontecendo nada internamente do Grupo City para que isso mude. Será que efetivamente eles estão gostando do que eles... Sim, cara. A resposta que eu tenho para dar é sim. O Grupo City acha que o trabalho está sendo bem feito. A grande diferença é que a gente conhece o Bahia, a gente conhece a grandiosidade do Bahia, a gente conhece o peso da camisa do Bahia. O Grupo City veio para o futebol brasileiro achando que estava tirando um time que estava afundado em dívidas e colocando ele no alto da tabela dentro de uma Série A. Sabe? Então, pro Grupo City tá bom. Pô, peguei um time que estava subindo e descendo, estava na Série B, coloquei na Série A, tá indo para a LB, tá ótimo. Mas a gente sabe aonde esse Bahia pode ir. A gente sabe até onde esse Bahia ele pode ir. Né? E é muito mais do que está apresentando, é muito mais do que está jogando. Atuação pífia. E repito, não é porque o time é ruim. É porque o time só se mobiliza quando quer. Ah, esse jogo vai dar na Globo. Esse jogo vai dar na Cazé TV. Ah, esse jogo... Temos que jogar. É contra o Flamengo, é contra o líder, é contra o Palmeiras. Ah, é contra o Sport. É contra o Juventude. Não se mobiliza para esses jogos. E vence campeonato, vai mais longe em campeonato, o time que perde menos pontos para o time que está debaixo da tabela. E por incrível que pareça, quando eu falo que é vagabundagem, quando o Bahia pega um time que está no G4, aí, por exemplo, o Bahia dá a vida. Mas quando pega time que está no Z4, na zona de rebaixamento, joga como se fosse um jogo qualquer. E essa troca de pontos não te leva a lugar nenhum. Você anda para frente e vem para trás, anda para frente e vem para trás. A sorte é que o Bahia, nessa temporada, teve uma boa gordura nos jogos que jogou na Arena Fonte Nova, e mesmo esses tropeços, mesmo essas atuações pífias, essa gordura faz com que o Bahia esteja presente na próxima Libertadores. Mas basta estar presente? Basta competir? Qual o momento que o Bahia vai se transformar em protagonista das competições?
deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento.